E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e eu tô fazendo esse vídeo direto de Niterói, onde eu vou jogar um aberto do Brasil, que é o Niterói Chess Open. Esse torneio ele começa nessa quarta-feira e vai até o domingo. E é um torneio que vai ser bem forte, já tem mais ou menos 10 grandes mestres inscritos, fora mestres internacionais e outros jogadores fortes. Então vai ser um torneio bem legal de jogar e um torneio bem interessante de acompanhar também. Caso você queira acompanhar os resultados e as partidas, eu vou deixar o link do Chess Results aqui na descrição, assim você pode acompanhar todo o torneio, beleza? Bom, e como eu havia combinado com todos vocês, toda quarta-feira às 20 horas eu faço aqui a nossa aula ao vivo, né, a nossa live de quarta, mas acontece que nessa quarta-feira, justamente no horário da live, eu vou estar jogando. Então eu não vou conseguir fazer o nosso treino. Mas eu preparei aqui para vocês um vídeo que a galera vem me pedindo há muito tempo para que vocês possam continuar treinando. Então o pessoal vem me pedindo há um bom tempo para fazer algum vídeo sobre abertura explicando alguma defesa para jogar contra o lance 1 E4. Então pensando nisso, eu preparei esse vídeo em que eu vou explicar para vocês como jogar a defesa siciliana, a variante dragão acelerado, que é uma variante bastante interessante para jogar de pretas, é uma defesa muito dinâmica, em que as pretas podem lutar pela vitória desde os primeiros lances. E é uma siciliana que eu acho simples de entender, as ideias, os planos do meio-jogo, onde colocar as peças, a casa ideal de cada peça. Então eu vou mostrar isso para vocês aqui durante esse vídeo. Bom, então bora lá, bora começar as análises aqui para entender como funciona a siciliana, a variante do dragão acelerado. Bom, então essa siciliana você vai usar contra o lance 1 E4. Então você vai jogar com C5 agora, que é o lance que caracteriza a defesa siciliana. Então, por exemplo, cavalo F3, esse é o lance mais jogado contra o C5. A ideia das brancas é poder fazer D4, assim abrindo a siciliana. E aqui a minha recomendação é que você faça o lance G6, já no lance 2, que caracteriza a variante dragão acelerado. A ideia das pretas é poder colocar um bispo em G7, onde ele vai ficar muito bem colocado. Mas antes de continuar te explicando aqui sobre a dragão acelerado, eu quero te explicar um detalhe na ordem de lances dessa siciliana e te mostrar algumas vantagens que você pode conseguir jogando a dragão acelerado ao invés de jogar a siciliana dragão normal. Então, a siciliana dragão normal, ela surge depois do lance D6, então D4, abrindo assim a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, atacando o peão de E4, cavalo C3 e agora G6. As pretas também vão colocar o bispo em G7, onde ele vai ficar muito forte ao longo dessa diagonal. Então essa é a posição da siciliana dragão normal, que poderia seguir, por exemplo, com bispo E3, bispo G7, F3, com a ideia de jogar dama D2, e assim rocar grande. É um plano bem típico das brancas para começar a atacar o rei das pretas, porque vai surgir aquelas posições com roques em alas opostas. Então, por exemplo, cavalo C6, dama D2, roque e agora roque grande, uma posição bem típica da siciliana dragão normal. É a posição com roque em alas opostas, em que as brancas vão começar a atacar na ala do rei com H4, H5, tentando abrir a coluna H e trocar o bispo de casas pretas. E o preto ele vai tentar criar contra-jogo pela coluna C, que é uma coluna semi-aberta, e as pretas podem contra-atacar através dessa coluna. Mas acontece que é uma posição bem complicada essa, que vai ganhar o jogador que chegar com o ataque primeiro. E acontece que nessas posições em que o adversário ele tenta te atacar na ala, é muito comum você tentar primeiro contra-atacar no centro. Então, o ideal seria que as pretas fizessem um lance D5, que inclusive é um lance bastante jogado nessa posição para criar contra-jogo. Só que as pretas elas gastam 2 tempos para fazer essa ruptura no centro. As pretas fizeram primeiro D6
para só então fazer o D5. É claro que é jogável essa posição, uma posição bastante teórica, inclusive, em que as pretas fazem D5 aqui, mas você vai perceber uma das grandes vantagens de jogar a Siciliana Dragão acelerado, que é poder jogar esse D5 direto. Bom, então agora que você já conhece essas sutilezas aqui na ordem de lances, vamos voltar para a posição da Siciliana Dragão acelerado. Então as pretas vão jogar G6. Na verdade, essa Siciliana com G6 direto seria uma dragão hiper acelerado, que as pretas vão colocar o bispo em G7 muito rápido. Uma outra maneira de entrar nessa mesma posição seria jogando o lance cavalo C6 agora e só depois fianquetando o bispo com G6. Então aqui G6, D4, C por D4, cavalo toma D4, cavalo C6, cavalo C3. Já já eu vou te mostrar algumas outras possibilidades das brancas para enfrentar a Siciliana Dragão acelerado, mas vamos começar com o lance cavalo C3. Então bispo G7, que é a casa do bispo, bispo E3, cavalo F6, e vamos imaginar que nessa posição as brancas tentem jogar da mesma maneira que eu te mostrei naquela variante da Siciliana Dragão normal, jogando o lance F3, com a ideia de dama D2 e roque grande. Então as pretas podem rocar agora, dama D2. Eu acho que é bastante importante você ir prestando atenção na casa ideal de cada peça, tá? Então o bispo ele vai sempre para G7, o cavalo para F6, o cavalo da ala da dama para C6. Assim fica mais fácil de você entender qual é a casa ideal de cada uma das peças na abertura. Então, depois de dama D2, aqui vem a grande diferença se a gente comparar a Siciliana Dragão normal para a Siciliana Dragão acelerado. As pretas, elas podem fazer a ruptura D5 imediatamente. As pretas não precisam perder aquele tempo de jogar D6 e depois D5. E o resultado disso é que aquela posição que é perigosa, em que as brancas vão rocar grande e atacar o rei das pretas, ela já não funciona aqui, porque as pretas fazem D5 imediatamente. Então, por exemplo, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, e agora a posição ela está muito aberta. Então, por exemplo, aqui já está ameaçando o cavalo de D4, então cavalo C6, dama C6, roque grande, e depois de bispo E6, essa posição ela é muito mais fácil jogar de pretas. As pretas ficaram com os dois bispos já apontados ali para a ala da dama, para o roque das brancas. Já tem as duas colunas abertas, a coluna D, a coluna C, e as pretas vão chegar com um contra-ataque muito rápido. O branco nem iniciou o ataque ainda. Então aqui o preto ele já tem vantagem nessa posição. Então essa é a principal diferença que eu quero que você note nesse nosso início de treino aqui sobre a Siciliana Dragão acelerado, que as pretas vão buscar a ruptura D5 nas variantes da Dragão acelerado. É a grande vantagem de jogar essa Siciliana. Então se as brancas permitirem, você vai jogar o D5, porque assim você vai conseguir resolver todos os problemas da abertura. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Então, depois de cavalo C3, bispo G7, bispo E3, cavalo F6. E aqui eu vou te mostrar algumas outras possibilidades das brancas. Eu vou tentar te mostrar a grande maioria das opções das brancas. É claro que eu não vou conseguir te mostrar todas as opções aqui durante o vídeo, mas eu quero te mostrar pelo menos quais são as variantes principais e mostrar as ideias gerais, os planos típicos das pretas jogando essa siciliana, para que terminando o vídeo você consiga jogar essas posições. Então vamos lá, aqui depois de cavalo F6, as brancas podem, além do F3, que você viu que tem o D5, as brancas podem jogar, por exemplo, um lance como cavalo toma C6, trocando assim o cavalo. Aqui eu quero te mostrar uma estrutura que pode surgir nessas posições, em que as brancas, depois de cavalo C6, o preto vai jogar com B toma C6. Então, o que aconteceu depois dessa troca? Quem conseguiu vantagem com isso? Essa troca em C6 é uma troca que vai favorecer só as pretas, porque depois do lance B toma C6, as pretas fortalecem o centro, então vem mais um peão para o centro, em que vai ajudar a fazer a ruptura D5.
Então, que já é o plano das pretas. E além disso, depois da troca em C6, as pretas podem pensar em jogar com torre B8, porque agora surgiu uma coluna aberta e as pretas vão usar essa coluna para começar a criar contra-jogo, por exemplo, atacando o peão de B2. Então eu quis te mostrar aqui essa troca para você perceber isso, que sempre que as brancas trocarem em C6, vai ser uma vantagem posicional para as pretas. Por exemplo, se nesse momento o branco faz um lance como E5, é possível até voltar com o cavalo para G8, atacando o peão de E5. Então, por exemplo, F4 para defender o peão, cavalo H6, dama D2, roque, roque, e aqui as pretas podem jogar, por exemplo, com D6, tentando abrir a grande diagonal para o bispo de G7. Depois de E toma D6, E toma D6, as pretas não vão enfrentar nenhum problema nessa posição. Por exemplo, depois do lance rei B1, as pretas podem jogar com D5. E aqui o preto tem o centro, já tem a coluna B aberta para criar contra-jogo. Tem a coluna E também. E no caso de aceitar esse peão de D6, jogando, por exemplo, o lance dama por D6, é possível jogar dama por D6, torre por D6 e agora cavalo F5, atacando assim as duas peças, a torre de D6 e o bispo de E3. E se voltar essa torre para D3, é possível jogar agora bispo A6 e as pretas vão conseguir ganhar material nesse momento. Bom, então fica claro que essa troca em C6 ela não ajuda a posição das brancas. Vamos ver aqui uma outra opção, depois de bispo E3, cavalo F6, seria jogar, por exemplo, com bispo E2, que seria uma linha mais sólida, uma linha mais tranquila para poder rocar pequeno. Então as pretas vão seguir com roque, então, por exemplo, roque, e novamente as pretas vão buscar a ruptura D5. Então o branco permitiu fazer D5, as pretas rocam e já fazem esse D5. Por exemplo, se jogar agora cavalo por C6, B toma C6, então essa troca ajuda as pretas. Por exemplo, pode jogar agora com E5, cavalo D7, F4, E6, e agora o preto, além de possuir a coluna B para criar contra-jogo, as pretas podem jogar com C5. O centro das pretas agora é um centro muito forte. Então essa posição eu já acho que é mais fácil jogar de pretas. Uma outra possibilidade depois de D5 seria E toma D5. Então, por exemplo, cavalo por D5, cavalo por D5, dama toma D5. Então já alivia bastante a posição, que o branco não tem mais aquela vantagem de espaço com o peão em E4. Então, por exemplo, bispo F3, dama C4, cavalo por C6, B toma C6, C3, e depois de bispo E6, eu não vejo problemas para as pretas nessa posição. Apesar do preto ter um peão isolado aqui em C6, as peças das pretas ficaram muito ativas e as pretas podem criar contra-jogo pela coluna B, semi-aberta, e também pela coluna D. Então vamos voltar aqui mais um pouquinho. Todas essas variantes que eu te mostrei, então, não garantem nenhuma vantagem para as brancas. Então, voltando nessa posição, depois de bispo E3, cavalo F6, eu vou te mostrar agora qual é a variante principal da Siciliana Dragão Acelerado, que ela surge depois do lance bispo C4 das brancas. A ideia desse lance, do bispo C4, é justamente vigiar a casa D5, para tentar impedir a ruptura D5 das pretas. Então aqui que eu quero te mostrar um lance bastante importante para você impedir as linhas de roque grande do branco. Nesse momento, as pretas vão jogar com o lance dama 5. Porque se as pretas jogam, por exemplo, com roque, que seria um lance natural, as brancas podem seguir, por exemplo, com o lance bispo B3, e aqui não é possível fazer o D5. Então as pretas vão acabar tendo que transpor para a variante dragão normal, jogando com D6. Então, por exemplo, F3, bispo D7, dama D2, e surge uma posição da Siciliana Dragão normal. E não é esse tipo de posição que eu quero que você jogue. Eu quero que você evite essas linhas com roque grande, porque são posições muito perigosas para as pretas. A não ser que você goste de jogar esse tipo de posição, aí tudo bem, aí você deixa entrar nas posições com roques em alas opostas. Mas a minha recomendação é que você faça um lance dama 5, cravando assim o cavalo de C3 e já criando a ameaça de cavalo por E4.
Então agora, se o branco insiste na ideia de rocar grande, vai dar alguns problemas táticos na posição. Então, por exemplo, se jogar aqui com o lance dama D2, as pretas já podem dar um golpe tático nesse momento para ganhar um peão, fazendo aqui o lance cavalo toma E4. E o detalhe é que se o branco joga agora cavalo por E4, tem dama por D2, bispo por D2, cavalo toma D4. Então começa a surgir vários temas táticos ao longo da diagonal. Por isso que eu te falei que esse bispo de G7 é uma peça muito forte na Siciliana Dragão. Então, depois de cavalo por E4, uma opção seria cavalo toma C6, para assim tirar o cavalo que está sem defesa de D4. Só que agora o preto tem um lance muito legal aqui, que é o lance dama por C3. Que afinal de contas, a dama de D2 ela está atacada. Mas se jogar aqui cavalo por D2, as brancas podem fazer cavalo por A5. E assim o branco ele vai ficar com uma peça a mais. Só que aqui depois de cavalo por C6 é possível jogar dama toma C3. Então, por exemplo, dama toma C3, bispo toma C3, B toma C3 e agora B toma C6. E depois dessas complicações, depois desse sacrifício de dama aqui em C3, as pretas conseguem ficar com a vantagem material, as pretas ficam com um peão a mais. Outra possibilidade aqui, além do dama D2, seria jogar, por exemplo, com F3, insistindo na ideia de jogar dama D2 seguido de roque grande. Só que aqui as pretas também podem aproveitar um detalhe tático da posição, fazendo o lance dama B4, atacando o bispo de C4. Então, quando as brancas fizerem bispo B3, tirando o bispo do ataque, é possível jogar agora cavalo por E4. De novo, surge temas na diagonal. Então, o cavalo de D4 ele vira um tema tático. Então, por exemplo, se tomar em E4, as pretas podem tomar o cavalo de D4, pode tomar de bispo ou de cavalo. Então, as brancas poderiam tentar jogar aqui o lance cavalo toma C6. Então, bispo toma C3, B toma C3, dama por C3, rei E2, D toma C6, e aqui que tem um momento muito interessante, que depois que as brancas fazem um lance bispo D4, atacando a torre e a dama ao mesmo tempo, as pretas aproveitam um tema tático da posição, fazendo o lance E5, novamente sacrificando a dama, mas acontece que depois de bispo por C3, tem cavalo por C3 e as pretas já recuperam material com um duplo em C3, e as pretas vão ficar com material a mais, né? Depois de cavalo por C3, rei F2, cavalo por D1, torre por D1, e aqui o preto ele tá com 2 peões a mais nessa posição, e o preto tem uma grande vantagem. Então a conclusão é que depois de dama A5, o único lance que as brancas podem fazer aqui é o roque. E depois de roque pequeno, já não existe aquelas posições tão complicadas com roques em alas opostas. Então aqui as pretas poderiam seguir, por exemplo, com roque. Então, por exemplo, bispo B3, para tirar assim o bispo dos ataques, que o peça em defesa é sempre um tema tático. Então as pretas poderiam fazer o lance D6. Agora tudo bem, levando para uma estrutura da Siciliana Dragão normal, mas as brancas não jogaram as posições com roque grande. Então as posições que surgiram agora com roque pequeno não são assim tão perigosas. Então depois do lance D6, as pretas ameaçam jogar cavalo G4, assim pegando o bispo de Casas Pretas, que é um bispo muito importante na posição das brancas. Então por isso, as brancas podem fazer o lance H3, evitando o cavalo G4. Se o branco não faz esse lance, você pode fazer o cavalo G4, tentando pegar o par de bispos. Então aqui, as pretas poderiam seguir com o lance bispo D7, que é a casa do bispo nessas posições. Então, por exemplo, torre E1. E aqui as pretas podem terminar o desenvolvimento, assim desenvolvendo as duas torres. Uma torre vindo para E8, a torre de F para E8, e a torre de A vindo para a casa C8, que é a casa ideal para a torre na coluna semi-aberta. Então, por exemplo, torre de F, E8, que acaba sendo um lance útil. A torre ela defende o peão de E7 em muitos casos. Por exemplo, se o branco tentar o lance cavalo D5 em algum momento, esse peão de E7 ele já está defendido.
Então, por exemplo, dama E2, para também completar o desenvolvimento, torre de A para C8 e agora torre de A, D1. Então, essa é a casa ideal de cada uma das peças na Siciliana Dragão, a variante Dragão Acelerado. Então, a torre de A em C8, a torre de F em E8, assim todas as peças ficam bem colocadas. E agora eu quero mostrar para você um plano bem característico desse tipo de posição. Por exemplo, depois do lance torre de A para D1, as pretas podem tentar criar contra-jogo na ala da dama, primeiro fazendo o lance cavalo toma D4. Então, bispo toma D4. A ideia das pretas, como o preto ele tem menos espaço, é poder simplificar um pouco a posição. Quando você tem uma posição com menos espaço, toda troca de peça ajuda a sua posição. Então você troca o cavalo em D4, faz bispo C6, agora você consegue mais espaço para suas peças. E, por exemplo, depois do lance cavalo D5, as pretas podem seguir com cavalo D7. Então, porque se trocar em D7, se trocar em D5, por exemplo, cavalo por D5, é possível jogar agora com E toma D5. E o peão de E7 ele pode acabar se tornando um ponto fraco na posição das pretas. Por isso, cavalo D7. Então, por exemplo, bispo toma G7, rei toma G7. E se nesse momento as brancas fazem um lance como C3, as pretas podem iniciar o ataque da minoria, fazendo o lance dama C5, com a ideia de poder jogar B5, A5 e começar a atacar na ala da dama, tentando criar assim algum ponto fraco, alguma debilidade na posição das brancas. Esse é um plano bem típico nas posições de siciliana. Bom, então nessa posição eu acredito que as pretas conseguem bom jogo fazendo esse ataque da minoria. Bom, então voltando aqui, nós já vimos aqui a variante principal, que seria a variante mais crítica, em que as brancas vão tentar criar problemas para as pretas, vão tentar buscar alguma vantagem, e com a ideia de fazer o lance dama A5, esse é um lance bem importante, as pretas levam para essa posição em que o branco tem que rocar pequeno, é uma posição que não é assim tão difícil de se jogar. Bom, e para finalizar o nosso treino sobre a Siciliana Dragão Acelerado, eu quero te mostrar aqui a variante Maroczy, que é a variante considerada a variante principal contra Dragão Acelerado, em que as brancas fazem o lance C4. E qual que é o objetivo desse lance das brancas? O C4, ficar com esse centro E4 e C4, que é conhecido como centro Maroczy. A ideia é controlar a casa D5 e tentar impedir de uma vez por todas que as pretas façam essa ruptura e comecem a criar contra-jogo no centro, igual nas outras variantes que nós vimos até aqui. Então, essa variante ela garante uma vantagem de espaço para o branco. E como que as pretas vão fazer para criar contra-jogo nessa posição? É muito importante que as pretas tentem eliminar um dos dois peões, ou o peão de E4 ou o peão de C4. Então as pretas vão buscar ou a ruptura B5 em algum momento, é claro que as pretas devem preparar bem esse lance, ou então a ruptura F5, que também deve ser muito bem preparada. Então, por exemplo, aqui as pretas podem seguir com bispo G7, desenvolvimento natural das peças, bispo E3, defendendo o cavalo, cavalo F6, cavalo C3, e aqui eu quero te mostrar uma ideia um pouco diferente que pode surpreender o seu adversário que joga a variante Maroczy. Um lance natural seria o lance roque, que é perfeitamente jogável, e seguir desenvolvendo as peças com D6, poder desenvolver o bispo, a torre para C8. Mas aqui eu quero te mostrar uma ideia que eu acho bem interessante, que é levar o cavalo para G4. Então, o que acontece depois desse cavalo G4? As pretas parecem que estão sacrificando uma peça aqui. As pretas atacam o bispo de E3, já ameaçam jogar cavalo por E3. Então, o branco ele é forçado a tomar esse cavalo em G4. Mas agora que a dama sai de D1, a dama perde o controle de D4. E as pretas podem fazer cavalo por D4, ameaçando assim cavalo C2. Se o branco ele toma o cavalo em D4, então as pretas já vão ficar com um par de bispos. E nesse momento, além de estar ameaçando o cavalo C2,
as pretas ameaçam o lance D5, já atacando a dama de G4. Por isso que as brancas vão voltar a dama para a casa D1. Então, nesse momento, ao invés de voltar o cavalo para C6, a ideia é que você faça o lance E5, que vai sustentar o seu cavalo na forte casa D4. Então, apesar do lance E5 ele bloquear a diagonal do bispo de G7, agora é muito difícil do branco expulsar esse cavalo de D4. O cavalo ele se torna realmente um monstro ali em D4. Então aqui as brancas poderiam seguir com o bispo D3, desenvolvendo assim a peça com a ideia de fazer roque. Outra possibilidade seria um cavalo B5, tentando expulsar assim o cavalo de D4. Mas então as brancas mexem novamente com a mesma peça. Então aqui as pretas podem rocar, por exemplo, sacrificando o peão. E, por exemplo, se as brancas fazem agora cavalo por D4, é possível jogar E por D4, bispo D4 e agora dama A5 cheque, obrigando assim o branco a jogar com rei E2. Porque no caso de dama D2, as brancas perdem uma peça com dama D2, rei D2 e bispo D4. E no caso de bispo C3, então é possível jogar bispo toma C3, já recuperando o peão. E novamente o branco vai ter que fazer um lance como rei E2 para não perder mais material. Então aqui no caso de rei E2, um lance como torre E8 já é um lance bastante forte, já criando ameaça de torre por E4. E as brancas vão ter muitos problemas com esse rei aqui no centro do tabuleiro. Bom, então, depois de E5, o lance bispo D3 é o lance mais natural para completar o desenvolvimento. Roque, então roque. E aqui as pretas vão fazer D6 para poder desenvolver o bispo para a casa E6. Essa é a casa do bispo, controlando assim a casa D5. Então, por exemplo, dama D2, bispo E6, torre de A para D1, seria um lance bem natural de desenvolvimento. Ou então as brancas poderiam jogar também com o lance B3, que também é um lance que faz bastante sentido, defender o peão de C4, já que as pretas vão jogar com torre C8 em algum momento. Então, por exemplo, A6 com a ideia de fazer o lance B5. Esse aqui é o plano das pretas nessa posição. Então, por exemplo, bispo E6, torre de AD1, A6, B3. E agora que eu quero te mostrar uma ideia que eu acho bem forte nessa posição, que ainda não é muito jogada também, que é a ideia de jogar dama D7, ainda não definindo se a torre vai para C8 ou para B8. E o plano das pretas nessa posição é poder fazer o lance B5, para assim criar contra-jogo. Lembra que eu te expliquei que a ideia é eliminar um dos dois peões? Então é esse lance que as pretas vão buscar. Depois de desenvolver todas as peças, as pretas vão buscar o B5 para assim criar contra-jogo. Então, por exemplo, eu poderia seguir com rei H1, B5, assim tentando criar contra-jogo, eliminar o peão de C4, cavalo D5, e agora bispo toma D5. Sempre que o cavalo das brancas entrarem na casa D5, você pode jogar bispo toma D5, e aí surge uma posição em que, se as brancas tomam o cavalo em D4 em algum momento, surge uma posição com bispos de cores opostas, em que as pretas não vão ter nenhum tipo de problema. E também, se não toma esse cavalo em D4, o cavalo está incomodando bastante a posição das pretas, a posição das brancas. Então, por exemplo, aqui F5, uma outra ruptura temática nessas posições da variante Maroczy, bispo D4, F toma E4, então bispo toma E5, levando aqui para uma posição que surgiu na partida do Bruzon de brancas contra o Edward, que são dois grandes mestres bem fortes, com mais de 2.600 de rating, em que as pretas conseguiram igualar sem problemas depois do lance bispo E5, bispo E4 e agora dama G4. Então essa posição eu acho que o preto não tem nenhum problema, inclusive as pretas que estão com as peças mais ativas nesse momento. Na partida seguiu com torre de D1, então dama H4, já ameaçando mate em H2, G3, bispo por G3 e depois de F por G3, torre por F1, torre por F1, dama por E4, levando para uma posição onde só as pretas têm chance de ganhar. Então é essa variante que eu queria te mostrar aqui, essa é a variante principal, a Maroczy,
contra dragão acelerado. Eu acredito que nessas posições as pretas conseguem algumas posições bem interessantes, com chances de criar contra-jogo e até mesmo lutar pela vitória. Bom, então são essas as variantes que eu queria te mostrar na Siciliana Dragão Acelerado. Espero que você tenha entendido e consiga aplicar nas suas partidas essa variante, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.